Olha, vamos seguindo em frente, agora 10h38. Hoje já dá para abrir a tela, né? Porque o doutor dispensa apresentações. É um grande prazer sempre nós receber aqui na TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral, o doutor Cássio Timóteo da Costa. Ele que é advogado, né? Atua em várias áreas do direito e hoje vai ampliar as informações importantes para nós, doutor. Muito obrigado. E o senhor trouxe, doutor, esse céu de brigadeiro, um sol radiante, mas estou sabendo, doutor, que lá na Serra deu menos 6 graus. É incrível, hein, doutor? Tá um dia lindo. Bom dia a todos. Bom dia, Dilson. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho mais sobre direito, né? Explicar aqui sobre custas e despesas judiciais. E espero também que seja de grande proveito para o cidadão comum, para que as pessoas não paguem valores indevidos e tenham conhecimento inequívoco da situação. Isso é muito importante, viu, doutor? Porque sempre, né, às vezes as pessoas pensam, poxa, eu tenho que pagar advogado para determinada causa. Sempre é bom pagar um advogado, porque aí é o advogado que vai intermediar toda a sua questão e não tem outra forma, né? Não tem outra forma. E as custas, como o doutor vai nos explicar, é muito importante porque isso envolve diretamente, né, o cliente. Então, fique de olho, porque a partir de agora tem perguntas, tem entrevista e, é claro, o doutor vai ampliar as informações sobre essa área do direito. E já tem perguntas, inclusive, doutor. Bom dia, doutor Cássio, bom dia, Adilson. Doutor, todo o processo tem custas judiciais? É todo, realmente, doutor, todos os processos? Adilson, nós temos algumas exceções, né? Perfeito. Então, assim, de regra, sim, todo o processo ele tem as custas judiciais a serem pagas pela parte que está movendo o Poder Judiciário ou que está solicitando eventual diligência ou eventual perícia ou algo desse gênero. Porém, existem algumas exceções, que é o caso do juizado especial, por exemplo, que isenta o pagamento das custas no primeiro grau. No segundo grau, havendo recurso, daí a pessoa ela é condenada, o postulante, né? Ele é condenado a pagar as custas judiciais do primeiro grau e do segundo grau, eventualmente. Então, assim, de regra, sim, as custas judiciais, elas fazem parte do acesso à justiça. Na verdade, existe um grande equívoco da população em acreditar que a justiça ela é gratuita, e na verdade não é. A justiça, tu paga para ter acesso à justiça. Para você hoje postular algo no Poder Judiciário, se você não for beneficiário da justiça gratuita, não for considerado hipossuficiente pelo juiz que vai analisar a causa, você terá que pagar custas se você eventualmente não tiver postulando dentro de alguns procedimentos específicos, que é o exemplo que eu dei do juizado especial. Se for justiça comum, por exemplo, é certo que você terá que pagar as custas se não conseguir a justiça gratuita. Perfeito. A justiça gratuita, doutor, é bom sempre a gente frisar e até orientar, né, todos os telespectadores. Todo mundo sabe, mas nunca é demais falar aqui no programa, apesar que a gente está falando, né, sobre esse ponto, né, do direito. Quando que a pessoa tem direito no caso, ao advogado do Estado, doutor? É realmente quando não consegue ou não tem condições de pagar, doutor? É que assim, Edilson, são coisas distintas, tá? A justiça gratuita e o acesso ao advogado dativo ou à defensoria pública são coisas distintas. A justiça gratuita você pode conseguir mesmo com um advogado particular. Por exemplo, o cliente vai lá no escritório, me contrata, porém é uma pessoa de baixa renda. Às vezes ganha um valor lá de menos que R$2.000 por mês para se manter, não tem condições de estar arcando com as despesas do processo. A gente junta a documentação no processo, comprova para o juiz que ela não vai ter condições de pagar essas despesas sem afetar o seu sustento, e o juiz concede à parte a justiça gratuita, ou seja, ela está isenta de estar pagando custas do processo, mesmo que ela está pagando os honorários do advogado particular. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão do advogado dativo, nós temos a possibilidade, quando a pessoa não tem dinheiro para arcar com os honorários do advogado, em algumas determinadas situações, postular que o Estado pague esse advogado. Daí nós temos, dentro do Tribunal de Santa Catarina, o programa do advogado dativo, onde os advogados se cadastram para exercer esse trabalho e o Estado paga uma remuneração para esses profissionais, fixados através de uma tabela, para esses profissionais atuarem em causas onde as pessoas não possuem condições de pagar os honorários dos advogados. Normalmente, como que as pessoas devem fazer? Por exemplo, você precisa resolver uma situação de divórcio, uma situação de pensão, de guarda
você sequer tem condições de pagar um advogado particular. Você tem a possibilidade de ir até a OAB da sua cidade, a OAB vai direcionar através do sistema do dativo ou até o fórum, você pode se direcionar no fórum da sua comarca também, que eles vão encaminhar você para o programa do dativo, ou, eventualmente, você pode procurar os escritórios modelos das universidades que também trabalham nessa modalidade. Por exemplo, nós temos a Univale, que tem o EMA, nós temos a Avantes também, que, salvo engano, também tem um programa de assistência gratuita, onde os advogados que estão lá coordenando o ensino, junto com os estudantes, elaboram as petições, elaboram os trabalhos jurídicos de forma gratuita. Mas, para isso, você também passa por um processo de análise se você de fato é carente, se você de fato não possui condições financeiras e por isso vai ter esse benefício aí desse advogado gratuito, assim digamos. Doutor, vamos mandar abraço aos nossos telespectadores. Estão nos acompanhando nas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Ali o seu João, ali do bairro Tabuleiro, todo dia nos assiste. A dona Nair também, lá do Conde Vila Verde, está nos acompanhando. A Dirce, lá do bairro Areias, também está nos acompanhando. Olha só, a Fátima, lá de Joinville, também está nos acompanhando. Inclusive, mandou print aqui, doutor. Ó. Mandou print, está nos acompanhando. Já já ela manda print do doutor também. Lá em Presidente Getúlio, também, grande abraço ao nossos telespectadores em todo o estado, né? Aliás, pelo Instagram a gente vai para todo mundo, doutor. Sim. A Sandra também está nos acompanhando lá de Presidente Getúlio, a 150 quilômetros daqui. Dá uma olhadinha, doutor, aqui, ó, mandou print do doutor Cássio, também mandou aqui do apresentador. Agradeço muito, obrigado, Sandra, por estar nos acompanhando e a todos vocês que nos acompanham em todo o nosso litoral catarinense. Ficamos agradecidos, né, doutor? Com certeza, agradecemos muito, porque esse é o propósito, né, disso. A gente atingir vidas, tentar levar informação. A nossa ideia toda aqui desse programa e de tudo que a gente está tentando desenvolver juntos aqui, pelo menos nesse horário que eu estou aqui contigo, é que as pessoas pelo menos estejam mais informadas, não sejam ludibriadas, não passem problemas jurídicos aí por desinformação. E conheçam bem os seus direitos, conheçam bem os seus direitos, isso mesmo. Esse é o propósito todo aqui do programa todo. Perfeito, doutor Cássio, 10h46. Vamos à participação na tela do programa A Hora do Povo para você. Maria, obrigado pela sua companhia. Bom dia, doutor. Como ficar isento do pagamento das custas judiciais, doutor? É uma pergunta. Tem como, doutor? Sim, na verdade, ela vem de encontro ao que eu falei anteriormente, né? Se você conseguir comprovar a hipossuficiência, que você não possui condições de estar arcando com essas despesas, você pode postular a hipossuficiência junto ao processo que você está demandando e o juiz, nesse processo, analisando a documentação, ele concede a justiça gratuita. De regra, nós estamos hoje utilizando a fins de critério de hipossuficiência a tabela da Receita Federal. Aqueles que são isentos de imposto de renda, a renda que fica dentro da tabela de isenção do imposto de renda, de regra, o Poder Judiciário concede justiça gratuita. Normalmente, quando ultrapassa a tabela, que hoje está na faixa aí de 2.400, 2.500, salvo engano, acima disso, daí você já vai ter que comprovar efetivamente um pouco mais detalhada a situação financeira para justificar o benefício da justiça gratuita. Perfeito. Agora 10h47, mais uma pergunta para o doutor Cássio, né, para seguir a linha antes do nosso intervalo comercial, do nosso primeiro intervalo comercial. Bom dia, doutor Cássio. Uma pergunta. Posso parcelar as custas judiciais, doutor? Tem forma, doutor? É somente à vista? Pode sim. Na verdade, o Tribunal de Santa Catarina disponibilizou uma ferramenta muito interessante, que é a possibilidade de parcelar, inclusive, com cartão de crédito. Então, você pode solicitar o parcelamento ao Poder Judiciário. Caso você não tenha cartão de crédito, você pode solicitar, o juiz autoriza o parcelamento e você faz esse pagamento mediante a emissão de boletos pelo sistema, o advogado que estiver ali auxiliando faz isso, ou você pode, inclusive, no início do processo, fazer o pagamento através de cartão de crédito. Muito bem, doutor. 10h48, está na hora de nós irmos para o nosso primeiro intervalo comercial. Fique ligado com a gente, em nome de Z Danças e Eventos. Vamos juntos até às 11h10. Hoje, doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado, esclarecendo assuntos pertinentes para vocês, nossos telespectadores, em todo o nosso litoral catarinense. TVC Panorama, 21 anos com você. Fique com a gente. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo nesta quarta-feira de tempo bom. Céu azul aqui na cidade de Balneário Camboriú, toda a nossa região, pelo menos a chuva, né, que estava sendo aguardada por algumas
alguns centros de meteorologia, parece que está indo para o grande, né, para o alto mar, e que continue assim o tempo bom, sol, né, gostoso, né, e também esse friozinho, né, típico da estação de outono. Aliás, o inverno começa oficialmente dia 20 de junho. Vai se preparando, porque já tem gente reclamando, né? Mas o brasileiro é assim mesmo, né, doutor Cássio? Quando tá frio demais, reclama. Quando tá calor, reclama. Quando chove, reclama. O que seria, doutor? Tem como, o senhor como advogado, né, vamos fugir um pouco da área, mas já voltamos às perguntas, analisar esse temperamento do ser humano, doutor? É difícil, né? Tem que ser estudado mesmo, doutor? É difícil. E nós trabalhamos como advogados na área do direito, a gente vê que o ser humano é bem complexo. É complexo, né, doutor? Requer muito estudo, né, doutor? Isso, olha. Muito bem, agora 10h51, vamos aqui trazendo mais perguntas, porque hoje estamos falando aí, né, de uma área bem importante e informações que o doutor Cássio pode trazer informações e ampliar para você que está nos assistindo em todas as cidades que chegam o sinal aí da TVC Panorama TV Cultura. Vamos lá então, 10h52. Mais perguntas. Bom dia, doutor. Bom dia, Adilson. Doutor, tenho direito ao reembolso desse valor, doutor? Sim, na verdade, o que acontece? O vencido, ele além de ser condenado a pagar a sucumbência, que é como se fosse um prêmio devido ao advogado vencedor, que está previsto no Código de Ética, a gente também tem a possibilidade de ter a restituição através dessa condenação do vencido. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente entra com um processo. O réu, ele além de ser condenado na obrigação de fazer ou no valor eventualmente pleiteado, ele é condenado a pagar sucumbência e a restituir as custas que o autor da ação demandou. Então, para todos os efeitos, é possível sim a restituição das custas ao final do processo. Aliás, doutor Cássio, tem uma próxima pergunta aqui que é mais ou menos perguntando o que é sucumbência e também qual a diferença, doutor, de honorários contratuais, doutor. Sim, isso gera bastante confusão. Inclusive no escritório também a gente tem que explicar e às vezes gera uma certa dúvida dos clientes. Porque o que acontece? A sucumbência ela está prevista em lei e ela é um prêmio ao advogado vencedor. E não é um valor que é revertido ao cliente. Então, os honorários contratuais é aquilo que é ajustado entre o cliente e o seu advogado. A sucumbência é um valor determinado pelo juiz no processo que quem tem que pagar é a parte perdedora. Então, para todos os efeitos, o cliente vai honrar o seu compromisso contratual com o seu advogado e, eventualmente, se ele perder a demanda, ele também será condenado a pagar os honorários sucumbenciais do advogado vencedor. E isso não tem relação, são dois valores distintos. Um é de natureza contratual e o outro é um valor fixado judicialmente. Doutor, só para esclarecer também para os nossos telespectadores, porque temos aí com certeza, né, uma audiência muito grande em todas as cidades, quando o cliente vai no seu escritório, contrata o senhor, né? E a causa que o senhor vai atender desse cliente é ganha, ou posteriormente ganha a causa. Esse cliente, é claro, não tem nada a ver, né, doutor? Ele vai ter que pagar mesmo assim, né, os honorários do senhor, o trabalho do senhor, né? Mesmo que ganhe a causa, doutora, porque essas vezes é a dúvida de muita gente que está nos assistindo, até já me perguntaram em uma ocasião, é necessário pagar quando a gente ganha a causa, tem que pagar o advogado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, doutor? O ideal é olhar o caso específico, né, porque tem várias regras, né, mas de regra como que funciona? O advogado ele vai cobrar um valor para entrar com a ação, para cobrir as despesas dele, o tempo dele desenvolvido, porque o advogado, ele não, em tese, ele não tem a responsabilidade de ter que estar assumindo o risco processual. Ele vai receber pelo seu serviço, ele é um mero intermediário da relação processual, não é ele que vai garantir que o cliente vai ganhar ou não a causa, então ele postula. E para isso ele tem um trabalho, ele tem despesa, ele tem custo, automaticamente ele vai fixar um valor para isso. Sim. No final do processo, há a possibilidade de também ser fixado um percentual de êxito. Por exemplo, uma ação indenizatória, você vai lá, cobra um valor para entrar com a ação, e no final cobra lá 20%, 30%, dependendo da dinâmica daquilo que o cliente auferir daquele processo. Então, o cliente, ele além de ter que pagar o valor inicial para cobrir as despesas, ele muitas vezes tem que pagar também um percentual de êxito, um valor maior para o advogado por ele ter conseguido ganhar a causa. Esse valor, doutor, já é acordado no início de toda a negociação? Ele é obrigatório ser acordado logo no início, inclusive tem que estar mediante contrato.
Essa situação de situação de boca ou negociação, isso aí não é legal. Isso aí pode gerar várias problemáticas nessa relação entre cliente e advogado. O ideal é que o advogado, no momento do fechamento do serviço, no momento que for estipulado qual é o procedimento jurídico que será realizado, já deixe claras as regras ao seu cliente de tudo aquilo que ele irá pagar, inclusive honorários iniciais, honorários finais, eventuais custos judiciais, eventuais despesas do processo, para que ele tenha total e inequívoco conhecimento do que efetivamente ele está contratando e do que ele vai ter que cumprir. Automaticamente, o cliente sabe, com isso, se é viável a demanda ou não. É uma situação muito delicada, o advogado ajustar uma coisa e no meio do caminho começar a alterar. Isso é muito complexo e não é o adequado. Porém, nós temos que trazer um adendo aqui. O advogado foi contratado para fazer a petição inicial, entrar com a ação. É uma situação. Há um eventual pedido contraposto, uma reconvenção. Daí o advogado, obviamente, pode sentar para negociar esse serviço extra. Porque já vai ser uma outra situação, situação, né, doutor? Porque é uma outra situação. A princípio não se falava em apresentar defesa, se falava apenas em demandar um determinado valor. Então essa situação ela pode mudar sim a relação entre as partes, mas tudo isso tem que estar documentado através de um contrato de honorários bem específico. Aliás, doutor Cássio, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador, porque não é só nessas situações processuais que, se tratando de advogado e cliente, que tem que colocar no papel, no contrato. Sim. Isso serve, né, doutor? Até o senhor pode orientar em qualquer situação, né, doutor? Desde a compra do imóvel, a compra de um veículo, tudo tem que colocar no papel, não é verdade, doutor? Assim, Edilson, eu falo praticamente todos os dias no escritório essa mesma frase. Não existe negócio se não estiver no papel. Essa é a grande verdade. Em que pese a legislação ela permitir a existência do negócio tácito, do negócio verbal, eu confesso para ti que é extremamente complexo isso. Se você quer realmente entrar no negócio certo de que você não irá se incomodar por dúvidas do que foi combinado, bote no papel e bote de forma clara. E quanto mais detalhes botar, quanto mais minucioso for o trabalho de descrever como foi a negociação, de como foi ajustado as obrigações das partes, melhor. Então, assim, mesma situação para contratos de compra e venda, contratos de imóveis, a contratação de advogado também tem que ser uma situação bem específica e bem detalhada. O que você está contratando desse profissional, o que você está ajustando, quais são os honorários, para que depois, no final, você não fique se incomodando também com o seu próprio advogado. Me cobrou a mais. Isso, não é isso, né? Porque daí a pessoa ela tem um problema, ela cria dois problemas. Ela vai para um escritório para resolver uma demanda e ainda depois tem mais um problema com o advogado que estava resolvendo a demanda. Então, é isso que eu falo. Mostra o quanto é importante as pessoas entenderem que não dá para combinar as coisas de boca. As coisas têm que ser no papel e também prestar atenção no que está sendo combinado. Vou dar 30% do resultado. Esses 30% vai ficar pesado? É compatível com o que você poderá pagar? Tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes chega situações, vou dar 30% de um imóvel. De quando vai fazer essa documentação, vai fazer essa transferência, daí é pesado, se torna uma situação complexa. Então, não prometesse, não assume essa responsabilidade. Por isso que, assim, é muito importante os profissionais também serem muito éticos e tentarem esclarecer ao máximo. Esclarecer ao máximo, tentar deixar um pouco a situação do dinheiro de lado, trabalhar com ética acima de tudo, para que quando os seus clientes realmente assinarem um contrato, eles estejam 100% seguros do que eles estão fazendo. Esse é um detalhe muito importante que eu falo aos profissionais aqui, é trabalhar com a ética acima da necessidade financeira. E para as pessoas, obviamente, que forem contratar os advogados, independente com quem você está lidando, você pode estar lidando com o seu advogado. Você também precisa de papel. Não é porque ele é seu advogado que ele não, eventualmente, irá descumprir alguma coisa ou irá falhar com você. Todos nós erramos. Sim. E é possível que também o seu advogado errar com você. Documento, detalhamento, né, doutor? São os primordiais ali para você, né, não se preocupar e não ter estresse e nem também levar mais
incomodação, digamos, ao advogado. Tem mais perguntas na tela, a participação do nosso telespectador. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Doutora, não tenho dinheiro, mais ou menos o que nós estávamos conversando, doutor, em determinada pergunta. Não tenho dinheiro para pagar advogado particular, mas preciso de ajuda para resolver sobre a pensão alimentícia, né, da minha filha. O que deve fazer a pessoa, doutor, o nosso telespectador? Para o sistema dativo implementado no Tribunal de Santa Catarina, porque, na verdade, o que acontece? O Estado de Santa Catarina, ele tem a Defensoria Pública ainda em processo de organização. Em outros estados, a Defensoria Pública já é mais antiga, já funciona há mais tempo. Em Santa Catarina, nós ainda temos a Defensoria há poucos anos atuando e um modelo criado pelo Tribunal de Santa Catarina, que é essa parceria com a OAB através do sistema dativo. Então, a orientação é: procure a OAB da sua cidade, procure o fórum da sua cidade e peça para que seja encaminhado para um advogado dativo. O sistema vai lá verificar os advogados cadastrados, tem um sorteio de indicação e você será encaminhada a esse profissional e esse profissional irá fazer essa ação para você sem custos. Se você também quiser, você pode procurar eventualmente os escritórios modelos de advocacia das universidades. Aqui na nossa região, eu sei que a Univale faz esse trabalho, salvo engano, a Avantes também faz esse trabalho. Então, assim, se você realmente não tem condições financeiras, mas tem uma demanda jurídica, não precisa se preocupar ou não precisa deixar de postular algum direito por isso. Você pode buscar esses mecanismos. Esse sistema de parceria que existe entre os advogados e o Tribunal de Santa Catarina e também essa parceria que existe entre as universidades e o órgão público, onde existe um programa do governo, onde eles ajudam as universidades, tem alguns sistemas de bonificação e tudo mais, e as universidades, em contrapartida, elas exercem algumas atividades comunitárias. Uma delas é esse exercício aí de advogados gratuitos, dentistas gratuitos, médicos, tem vários programas aí criados pelas universidades locais. Perfeito, doutor. Agora é 11h02, nosso tempo corre rápido demais. Vamos agradecendo ao doutor Cássio por ter vindo nessa quarta-feira. E o doutor sempre, né, está aqui, né, com um tema, trazendo orientação, principalmente para os nossos telespectadores. Um pessoal, né, nossos telespectadores mandando mais print, né, agora, também lá de Joinville, né, as amigas da Fátima, mandando print aqui também, inclusive do doutor, que esteve hoje no nosso programa e sempre está com a gente aqui na TVC Panorama. Doutor, muito obrigado. Um ótimo decorrer aí da semana para o senhor. Mais uma vez, é um prazer. Agradeço a todos aí e me boto à disposição aí até o próximo encontro aí para a gente conversar mais um pouquinho de direito. Sempre é bom receber o doutor Cássio Timóteo da Costa, advogado aqui da nossa região, conhecido. Vamos rapidinho ao intervalo comercial e você vai ver no terceiro bloco nas ocorrências policiais, traficante preso na cidade de Itajaí e também mais de 100 quilos de fios furtados, né? Você vai ver que a polícia pegou na boca da botija aí esse ladrão de fios que causa um prejuízo enorme, né? À rede elétrica e também a toda a população. Já voltamos, é um instante só.